Muito bom estar com você novamente. Mais um programa Cá Entre Nós. Hoje com uma mulher que comprova para todas nós que o nosso lugar é onde nós quisermos e desejarmos estar. Para falar um pouquinho sobre a profissão dela, eu já vou te dar uma dica, um spoiler. Olha, o nosso cenário hoje tá diferente e a pronúncia dessa palavra, ela vai nos ajudar. Sommelier, é diferente e ela vai trazer mais clareza sobre todos esses detalhes do mundo do vinho que é tão masculino e ela traz esse toque de feminilidade. Com a gente hoje uma história inspiradora de uma mulher que decidiu fincar bandeira no lugar onde ela quiser estar. Mara, que gostoso te receber com a gente. Obrigada por ter aceito estar aqui com a gente, contar a sua história, dividir com todos nós quem é você, um pouco do seu trabalho, um pouco dessa flor no meio que nesse deserto, nesse universo tão masculino. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Vamos fazer um tintim? Oba! Nada melhor, né? Muito bom. Depois do brinde tem que tomar. Quer começar contando um pouquinho sobre esse... É um espumante? Isso, esse é um espumante. Eu escolhi o moscatel porque eu já sabia que você gostava, que era da sua preferência. E ele harmoniza muito bem com todos os momentos, né? Tanto com sobremesa, quanto entradas, enfim. Eu escolhi ele, mas uma questão de harmonizar aqui, a gente tomar e relaxar principalmente, para falar um pouquinho. Como você começou a sentir desejo, vontade ou curiosidade de navegar melhor por esse universo do vinho? Bem, eu tenho contato com vinho há 10 anos, mas começou quando eu comecei. Na realidade, se a gente for voltar, né? Meus pais tinham um buffet e eu sempre gostei muito de atender as pessoas. Então eu nasci no meio desse ambiente. Depois eu me formei em turismo e hotelaria. E fui trabalhar em restaurantes, fiz técnico de nutrição, fui trabalhar em restaurantes para aprimorar, viajei para fora do Brasil, trabalhei fora do Brasil e comecei a ter o primeiro contato com os vinhos em empórios e restaurantes, né? E aí quando eu cheguei no empório, que eu olhei aquele universo, eu falei, nossa, que sensacional, o tanto de uva que tem, a variedade de uvas, de vinhos, países, todos de estilo diferente, nossa, que fantástico que é, né? E aí, esse foi o primeiro momento meu com os vinhos, que eu só vendia ali. E aí a gente chama foi um momento enófilo, né? Porque hoje existe essa classificação. São pessoas que são apreciadoras de vinho, mas elas não dependem daquilo como a principal renda, vamos dizer. Então hoje a gente tem aqui o sommelier, e um feminino que é sommelier, que a gente puxou um pouquinho... Olha a pronúncia correta aí. Uma palavra francesa, mas depois de algumas taças ela fica melhor a pronúncia. Sai perfeitamente correta. E existem o enólogo, que é quem vai a campo mesmo para a produção do vinho. Então nessa fase eu posso considerar que eu era uma enófila, né? Uma apaixonada pelo mundo dos vinhos, mas não profissional dessa área. E foi uma virada de chave incrível, porque eu tinha o contato, eu vendia, mas eu não dependia daquilo. Tudo aconteceu quando eu me tornei mãe, porque eu tive a Maria, hoje a Maria tem 6 anos, e eu tive aquela fase que eu pausei todo o meu trabalho e só pensava em filho, né? Pensava na hora do mamar, na fralda, na comida, tá crescendo doente, não sei o que, tarará. Aquela fase que parece que a gente fica em outro universo, um universo paralelo. E aí a primeira oportunidade que eu tive de voltar a trabalhar foi direto numa importadora de vinhos. E aí eu falei, meu Deus, será que eu vou voltar a pensar essa sensação que eu tive? Depois de tornar mãe, eu falei, eu acho que eu não consigo mais raciocinar. Como que eu vou estudar tudo isso? Coisa, é um conteúdo assim sem fim. Que cada dia aparece uma novidade, um estudo novo, uma tendência, e enfim. Eu acho que eu não tenho esse raciocínio todo, essa capacidade toda de conseguir profissionalizar
E aí que foi a virada da chave mesmo, porque aí eu tomei gosto, eu me entreguei num desafio que eu achei que eu não fosse capaz. E eu comecei a estudar e profissionalizei, fiz o primeiro curso, que é um curso pela ISG, que é uma escola International Sommelier Guide, que é a escola celebrada que aplica aqui. E aí eu profissionalizei e fiz outros cursos e comecei a atuar como sommelier mesmo. Então foi numa fase que eu menos acreditei. E aí eu virei sommelier, que aí eu comecei a depender financeiramente. Vem logo após a pausa. Isso. Já começa um contato anterior, né? De uma forma ali mais gosto, né? Mas já gostando de estar nesse universo. E depois esse trabalho na importadora. Exatamente. Quando a gente pensa no vinho, né? Na harmonização do vinho, eu conheço pouco desse universo e estou feliz em desbravar mais, conhecendo tudo isso com você. Fique imaginando em pratos, você falou agora na nossa abertura aqui de início, a gente pensa nos pratos, em que momento, se é na sobremesa, se é com o prato principal. Quando a gente está indicando, orientando, sugerindo um vinho, quais são os cuidados? Sei que são muitos, né? Mas de uma forma geral, o que a gente precisa olhar? Tem alguns fatores que são os primeiros. Eu vou falar meu ponto de vista como vendedora até, inclusive. Eu não vendo, eu vendo experiência. Então eu não quero vender o vinho se ele é o barato ou se ele é o mais caro. Eu quero acertar na escolha. Igual eu fiz com esse. Já é a segunda. Recentemente eu estive num evento em que ela estava fazendo esse trabalho e ela já orientou um vinho. A gente amou. Acertou. Então a gente fideliza, a gente toma uma propriedade que você passa uma confiança a partir desse momento em que eu entendi o seu perfil e eu vou acertar nas próximas. Então você não está preocupada no valor do vinho. Seu trabalho consiste inicialmente em entender o gosto do cliente. E fidelizar, principalmente. E fidelizar para que ele depois confie nas indicações que você vai fazer em outras ocasiões, é isso? É exatamente isso. Lógico que existem harmonizações exatas para pratos, por exemplo. Se você pegar um vinho que é muito barricado, um vinho que tem um potencial, tem bastante presença em paladar, de algumas uvas específicas, com um prato muito apimentado, por exemplo, alguma coisa não vai ficar legal. Ou vai ser o prato, ou vai ser o vinho, e aí não vai cair bem. Mas, a partir do momento que você junta o gosto pessoal com a harmonização, então, existem algumas bases, né? Então, eu procuro saber se a pessoa já tem o hábito de tomar o vinho, qual o estilo que ela gosta, qual o período, vai ser de dia, à noite, vão estar em vários amigos. Eu faço todas essas perguntas para diminuir a margem de erro. Lógico que a gente pode errar, mas a chance de acertar é maior, com certeza. Eu vejo a dedicação com a qual você realiza o teu trabalho. Você já errou? Já errei. E eu errei pro cliente. Eu indiquei um vinho libanês, mas eu esqueci de um detalhe. Eu falei, deixa ele no decanter. Eu esqueci de falar para deixar no decanter por 30 minutos aberto, porque ele é um vinho muito fechado. E o ideal era ele tomar depois de 30 minutos, que aí ele vai evoluir bastante, vai mudar muito em contato do oxigênio com a superfície do vinho. E aí ele tomou logo que ele abriu, o que aconteceu não estava bom. Foi a primeira coisa que ele fez. Mas aí eu falei, não tem problema, não desanima, eu vou acertar na próxima e a gente vai... E aí eu mandei uma garrafa bonificada para ele e deu tudo certo depois. Importante sugestão para a forma como a gente lida com os nossos erros. Fico me perguntando aqui, raramente vejo mulheres nessa frente de atuação, trabalhando com isso. Por que você considera que essa é uma profissão com a predominância maior dos homens? Isso vem de lá de trás, na realidade, né? Eu sei, nos estudos, eles startaram todo esse processo. E a gente pode citar, por exemplo, algumas mulheres que fizeram história, que servem como bons exemplos, vamos dizer, inspiração, como a famosa Veuve Clicquot, que todo mundo vê, o champanhe. Ela revolucionou, ela criou técnicas de champanhe, que ela assumiu uma empresa que o marido faleceu muito cedo, ela com criança, enfim. Nós temos hoje uma tendência de mercado. E por quê? Porque eu acho que as mulheres, elas tratam de uma outra forma. Por mais que eles tenham startado, a gente tem um toquezinho, uma sensibilidade. Não só no olfato e no paladar que a gente tem. Pode ver que quando a gente sente aquele cheiro que eles nunca sentem,
E Nossa, tá cheirando o quê? Não tá cheirando nada. Então, assim, e nós somos... É uma questão, assim, de mudar os hábitos. Nós somos extremamente dedicadas. Eu vejo, por exemplo, hoje eu acompanho alguns grupos de confraria. Né? 80% desses grupos são mulheres. E elas me ligam todo mês. Vamos marcar a próxima? Vamos criar um novo tema? São extremamente interessadas em adicionar conteúdo, de ter mais informação a respeito. E é um universo que a gente está quebrando os paradigmas. Por exemplo, hoje na maior ABS é o que mais forma mulheres hoje, sommeliers profissionais. 50% agora já são mulheres. Então a gente tem críticas de vinho, como a Jensen Robinson, que é uma inglesa que está aí no mercado, junto com o James Suckling. Quando você vê no rótulo que tem uma pontuação, antes era só de homem, então hoje você já tem um outro universo. Entre outras, nós temos produtoras mulheres que estão crescendo no mercado. A gente tem a Marquês de Montemor, que é uma vinícola só de mulheres em Portugal. Tem a Erika Goulart aqui na Argentina. Então, é uma infinidade e só tende a crescer. Você me falou em confraria. Eu já ouvi esse nome, mas eu não sei o que é. Conta pra gente o que é uma confraria. Confraria, eu falo que a confraria começa a partir de um grupo interessado em reunir e falar sobre vinho. Então, isso já é considerado uma confraria. Lógico que assim, a gente tem que criar temas, então normalmente eu conduzo as confrarias a partir de 6 pessoas já é um grupo. Lógico que muitas, por exemplo 20, já não consegue. Depois da 3ª taça você não consegue mais falar. Falar sobre as características? Falar sobre nada, porque todo mundo começa a conversar. Vejam que eu sou relativamente leiga nesse assunto. Então assim, um grupo de confraria consiste de 6 até 20 no máximo. E é uma reunião mensal, então eu sempre procuro um tema novo, às vezes eu trago, que eu falei, 80% do público são mulheres que eu atendo, eu vou na casa delas ou levo elas para um restaurante, faço um tema específico, ou então a gente se reúne aqui mesmo, isso aí é um universo sem fim. Quando você fala tema, estou imaginando que a gente vai se reunir para falar de alguma coisa ou esse tema é uma comida? Normalmente é sobre os vinhos, inicialmente. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma introdução ao mundo dos vinhos, falar um pouquinho de como é o processo do branco, rosé, dos tintos, a diferença deles. Ou melhor, que eu adoro, fazer uma degustação às cegas, para estimular bastante olfato e paladar, porque quando você já fala, a pessoa já ouviu alguma coisa. Falei de vinho argentino, Malbec, a pessoa já remete a alguma coisa que ela já ouviu no passado. Mas quando você faz uma degustação às cegas, você estimula e ela memoriza melhor as características daquele vinho na hora de ir embora. Então a gente passar informação, as confrarias servem, além de passar informação, ter um momento descontraído. E aí eu sempre tento adicionar, além da informação do vinho, às vezes eu levo, por exemplo, uma sexóloga junto comigo, eu levo alguém de moda para falar de 1 milhão de coisas, roupas para vinícolas, como visitar e assim por diante. Eu falo que basta a gente parar 1 minuto, né, que a gente já começa a criar o assunto, principalmente, mas sempre baseado no vinho, não podemos esquecer. O vinho é que traz toda essa temática à tona. Sim. Você falou em vinícola, a gente está numa região, conheço poucas vinícolas próximas da gente, né? Hoje, num raio de 200 quilômetros, a gente tem mais de 7 vinícolas aqui, saindo de Ribeirão. Então, hoje a gente tem aqui em Ribeirão, em Bonfim, a Terras Altas e a Biagem, em Campinas. Mas a gente tem um universo assim, tem Franca, tem Tuverava, tem Espírito Santo do Pinhal, tem Itobi, tudo em menos de 1h30 você consegue ter acesso a várias vinícolas aqui. Isso mostra como nós estamos mudando os hábitos, né? Olha como eu estava desatualizada e como esse universo de fato está crescendo também, né? Com certeza. Hoje você vê, principalmente pós-pandemia, você vê um número maior de consumo dos vinhos, né? Isso, teoricamente, eles já mostram, né? Os estudos já mostram, a pesquisa já mostra. Então, e aí aumentou o consumo, aumentou o interesse de muitos produtores, pessoas que nem eram do ramo. Por exemplo, conheço muitos produtores que largaram a vida, que eram de TI, falaram eu quero começar a produzir vinho e etc. E isso é uma tendência de mercado, né? Então a gente tem aqui na região, esse crescimento. Sou da área da psicologia. A gente fala que existem muitas abordagens, porque o ser humano ele é múltiplo. Né? O ser humano ele é poliédrico, com várias facetas. Por que você considera que estamos nesse movimento de uma crescente de vinícolas ou de pessoas produzindo vinho? Por que tanta variedade?
Porque estão explorando mais, é simples assim. Porque eu digo, eu vejo as pessoas, eu ouvi uma tendência, vinho laranja, que isso? Eu quero experimentar. Elas estão indo além das uvas Clássica. As uvas clássicas, obrigada. E estão explorando um pouco mais. E eu forço também isso. Esse é o trabalho do sommelier. Você está acostumado a ouvir na Chardonnay, Sauvignon Blanc, vamos experimentar uma Gewürztraminer. Que isso? É uma uva alemã, tal, e assim por diante. E aí você faz as degustações, e é o melhor jeito, o melhor caminho é degustando para você poder introduzir a uma variedade nova, enfim. Mas eu acho que o principal, eu vou ser sincera, uma opinião pessoal minha, é a experiência. Então aqui hoje na região, a gente tem uma vinícola que ele produz vinhos com a uva Syrah. Sensacional, a gente tem uma infinidade de Syrah. Mas você vai lá, agora em julho, você colhe a uva, você tem a oportunidade de ter a experiência de colher a uva, de produzir o vinho junto com eles. Então é nesse ponto que eu amo fazer as confrarias, fazer as reuniões, que eu gosto de ter a experiência compartilhada. Então hoje eu acho que esse crescimento é uma tendência por conta da experiência que está vindo agregada ao vinho. Associada a tudo isso. Isso. Vejo que o teu olho brilha. Ele brilha, todo mundo fala. Quando a gente fala desse universo, né? O que te atrai? O que você gosta, né? De que forma trabalhar com os vinhos desperta o melhor de você? Eu gosto de ver o resultado da pessoa sair feliz. Então, assim, esse é o meu principal. O que eu mais fico assim, você quer ver eu ficar doida assim, de felicidade, explodir de felicidade, é quando eu vim trabalhar aqui na Vino 22 e aí um cliente me achou que eu perdi o contato. Ele me viu no Instagram, Mara, te achei. Ele tem uma infinidade de vinhos hoje. Hoje o mercado de vinho não é fácil vender, é muito difícil, por N razões. Pode ser por contato direto que traz o vinho, tanto de descaminho quanto N lojas que vendem vinho. A gente tem empórios, várias importadoras, tem vinho de todos os lados. Todo mundo vende vinho, eu falo. Mas quem vende a experiência, quem vende o atendimento personalizado. Então, assim, hoje eu tô super realizada porque eu consigo entregar além disso. E é isso que eu bato muito na tecla. Então, hoje a gente faz assim, eu vou vender um vinho, vamos fazer um rótulo personalizado? Vamos colocar uma foto sua impressa na caixa pro Dia dos Namorados? Vamos fazer além do que todo mundo tá fazendo, não só vinho. É a experiência, em cima disso que meu olho brilha. Conta pra gente um pouquinho em que consiste o seu trabalho. Então, por exemplo, numa confraria, o que você faz durante uma confraria? Eu acho isso... Eu até fiz um vídeo esses dias satirizando, né? Porque a frase que eu mais ouço é: a vida do sommelier ela é linda, é só tomar vinho o dia todo. Quem me dera! Que assim, desde das compras, pesquisar tendência, negociar valor, receber mercadoria, organizar estoque. E aí você tem que pensar em argumentos de venda, promoções, kits, inovações. Tudo isso? Não, calma, não acabou. E aí tem a parte do sistema que você tem que estar sempre atualizada com os valores de mercado para não sobressair ou não conseguir vender por algum motivo. E aí criar temas das confrarias. Normalmente quando tem uma confraria, se você resolver fazer uma confraria em casa, que isso é de mim também, né? Eu vou lá, eu monto, eu gosto de montar as taças na mesa, pensar onde vai ficar o talher, eu ajudo as clientes. Então, assim, eu gosto de servir, gosto de saber um pouquinho delas para poder fazer todo o momento. Porque eu falo que não é só a venda do vinho, é toda uma harmonização perfeita, né? Você participa de momentos inesquecíveis da vida das pessoas. É por isso que elas me procuram. Tô te ouvindo aqui pensando nisso. Exatamente. Então, assim, o trabalho do sommelier não é só vender. Existe todo um trabalho, então, e principalmente que ninguém vê na minha casa, né? É um estudo diário. Eu tenho que estar estudando e lendo todos os dias. Tem hora que eu falo assim, nossa, eu tenho uma criança de 6 anos, que hora que eu vou fazer isso? Eu falo de ontem, eu abri o notebook, era 00:30, para eu poder ler um pouquinho, que eu estou me preparando para uma próxima confraria, que são de vinhos brancos. E aí tem algumas uvas, eu vou arriscar em algumas uvas que eu não conheço, e aí eu tive que ler, dar uma estudada, pedir alguns vinhos para eu degustar antes, para eu ter uma propriedade maior para falar. Então, assim, esse back que ninguém vê, que envolve o trabalho, mas é tudo dedicação, né? Vamos pensar que eu vou receber amigos em casa, já tô até pensando aqui, hein, gente? Quem quer ser meu amigo lá em casa, tomar um vinho, comer uma pizza ou algum outro prato diferente?
Então, só de alguma forma ilustrando isso. Vou fazer um evento, vou convidar pessoas. O que você precisa saber? Você faz tudo isso antes? É você que compra o vinho para mim? Como é que funciona isso? Exatamente isso. Eu pego o cliente como se fosse meu filho, praticamente. A gente brinca porteira fechada. Pega tudo. Isso. Então, assim, você vai fazer uma reunião em casa, eu vou procurar saber gênero, vai receber mais mulheres, o horário, principalmente do evento. Se é um brunch, muda. Vamos talvez num espumante, por exemplo, esse moscatel cairia super bem, um demi-sec, para não ficar, às vezes, algumas não gostam de doce, de tão suave, não suave. Doce. Não? Essa expressão é errada pro vinho? Não, fica mais elegante falar suave, elegante, que remete ao doce. Então, quando alguém falar para mim da suavidade, ele tá falando de alguma forma se ele é mais doce ou não. O certo é falar, eu quero um vinho suave, ou seja, você quer um vinho doce? Eu pergunto. Eu quero um vinho leve, então você quer um vinho seco leve, não um vinho doce suave, é isso. Mas são nomenclaturas Conhecer que a gente tudo, vai, hein, gente? Que a gente vai ajudando, né? Então, a princípio é saber se for um brunch, então um espumante vai bem, um vinho verde é uma tendência, que vinho verde é uma região de Portugal que produz vinhos bem refrescantes, não é que o vinho é verde, é o nome da região que leva o nome no vinho. Então você tem vinho verdes rosé, vinho verdes branco, tinto, mas é o nome da região. Se for à tarde, talvez para um café da tarde, um vinho branco, um rosé clássico, leve. E à noite sempre pede um pouquinho mais um tinto, né? Então, assim, eu procuro saber a quantidade de pessoas, os pratos. Vou fazer uma massa ao molho vermelho. Vamos um clássico, talvez uma uva que poucas pessoas conhecem, um Bonarda, um Malbec, mais clássico, um Cabernet Sauvignon sem erro. Eu vou fazer um peixe. Então, eu vou indicar aí um branco, talvez um Sauvignon Blanc que vai harmonizar super bem. Então, assim, eu avalio todos esses fatores antes da indicação. Quando a gente não tem um sommelier, a gente vai no supermercado, lá no empório, em algum lugar. E, claro, a gente tem recursos para tentar acertar também. Mas o quanto a gente pode avançar e agradar mais se a gente tiver um profissional cuidando de todos esses detalhes. Com certeza. Essa é a principal função do sommelier, orientar na sua escolha. E você hoje, por conta da internet, você tem fichas técnicas, mas ninguém lê. Todo mundo quer ouvir, o que é mais fácil, né? Qual você me indica? Então é uma responsabilidade muito forte para mim, quando você fala assim, me indica. Não, pera, vamos indicar, então eu quero Deixa indicar. eu te conhecer. Bem isso. Vamos fazer um date aqui, deixa eu te conhecer primeiro. Vamos imaginar as mulheres que estão nos assistindo, que gostariam de se dedicar a essa profissão. Gostaria de fazer de um hobby, ou de um lazer, ou de algo que de alguma forma traz uma satisfação, mas tornar isso uma profissão. Por onde eu começo, Mara? Primeiro, tomem vinho. Porque eu já vi muito sommelier que não toma vinho, eu não entendia como isso era possível. Então, assim, eu acho que primeiro você precisa ser um enófilo, igual o caminho. Vamos esperar no que eu fiz, né? E deu certo. E deu certo. Então, você sendo uma pessoa apaixonada por vinhos, você já tem 50% do caminho. Isso você às vezes não descobriu, igual eu não descobri, eu tive a minha fase para descobrir. E o vinho, assim como nós, somos fases. Quem começou no mundo dos vinhos tomando vinho doce e arriscou, igual você aquele dia, tomou um vinho seco, porém leve, não suave, descobriu aí uma nova uva, um novo gosto, né? Então, a primeira coisa é você amar esse mundo e se apaixonar. A segunda é ter gosto por estudar, porque eu sou suspeita, né? Então, assim, descobrir o que a região, o terroir faz de diferença com a uva, e entender um pouquinho, estudar além, que às vezes uma brisa do mar vai trazer uma salinidade da uva. Eu acho isso incrível. A cada taça, a cada vinho é uma descoberta nova. E é uma infinidade. E depois disso é profissionalizar, claro. Que hoje a gente tem vários cursos. Nós temos desde o Senac, cursos básicos, até escolas como a W7, a ESG que eu fiz. Tem em São Paulo a ABS, que é a escola que maior forma sommeliers no Brasil. Então, depois disso, você pode até fazer um curso por experiência própria, para ter conhecimento. Não para trabalhar com isso. Exato. Tem vários clientes que fizeram isso. E fez toda a diferença, né? Isso só agregou valor e a pessoa se sentiu um pouco melhor, assim, explorar mais o mundozinho e aumentar o mercado, principalmente. Hoje a gente começou
né, na sua abertura, eu brinquei, né, mas algo que eu considero real, falando que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Não tem essa questão disso é para os homens, isso é para as mulheres, não. O que você pensa sobre essa frase que eu trouxe, me remetendo a você? Eu, por uma questão minha mesmo, por muito tempo na loja, em vários empórios e restaurantes que eu trabalhei, as pessoas chegavam e elas perguntavam, eu vim procurar o sommelier. Aí eu falei, eu sou a sommelier, tudo bem? Eu posso te ajudar? Então, assim, eu já tive clientes que não chegaram nem olhar na minha cara, ia direto, sei lá, num rapaz que estava estocando ou alguém que estava ali passando. Então, assim, eu nunca tive medo, eu enfrentava de frente, esperava o meu momento de eu mostrar o que eu sei para ele. Às vezes já chegava falando o conteúdo, que comprou tal vinho, que é caro, que é tal pontuado, que tem uma adega de 3.000 garrafas. Que sensacional, como eu vou te ajudar? Então eu tinha um momento certo, eu fazia uma avaliação, eu respeitava o momento dele poder passar toda a informação que ele queria e ter o meu momento de eu cativar ele. Então assim, não é fácil, mas está sendo mudado. Eu acho que a gente com nossa sensibilidade, com a nossa delicadeza, só tende a crescer. Tem alguma característica que você considera primordial para uma mulher que deseja trabalhar nessa profissão? É não desistir, porque tem que ser persistente. E assim, eu tenho que provar, parece que eu tenho que provar diariamente o meu conhecimento para alguns clientes e de forma geral. E a gente não pode se inibir. Se eu não sei, eu falo. Já teve confraria que me perguntaram uma coisa que eu não sei. Eu falo, eu não sei, mas me dá seu telefone, eu vou saber e amanhã eu vou te ligar. E eu ligava, virava um desafio até pessoal da minha parte. Porque é uma infinidade, o assunto não acaba. E eu não acho assim, você sabe um pouco, não é isso. Eu acho que as tendências vão mudando e a gente tem que, é um trabalho constante. Então assim, seja persistente, não desista, estude bastante, principal que todo mundo acha que o sommelier não estuda, mas tem que estudar. Então, estude muito e dedique, faça igual eu faço, com um brilho nos olhos e com muito amor. Futuro. Onde você espera chegar com a sua profissão, o seu trabalho? Eu tenho alguns objetivos que eu já estou movendo alguns pauzinhos para mexer aí, para conseguir realizar, que é fazer uma pós-graduação em enologia, por exemplo. Eu tenho um sonho que é ir para campo, né? Para acompanhar toda a parte de produção. Então, assim, o sommelier ele fica muito preso, às vezes, em loja, teoria, degustações, em montagem de carta de restaurante, que eu até esqueci de falar disso, né? Fala! Que a gente tem uma parte que ninguém conta, que você monta a carta do restaurante, né? Normalmente os restaurantes, os eventos... O que vamos ter aqui? Exatamente. Então, eu vendo a carta, vendo o vinho, eu tenho que fazer uma análise. Imagina receber um restaurante. A gente tem uma infinidade ali de pessoas com gostos diferentes para agradar. Então, e óbvio, o restaurante não pode ter tudo, ele precisa selecionar os rótulos que ele vai trabalhar, de alguma forma harmonizada com os principais pratos que ele vai servir. Se possível, olhando o perfil dos clientes, mas de imediato ele não deve ter ido. Parece surreal, né? Difícil. É muito difícil. Eu, quando mando montar uma carta, eu passo alguns dias quebrando a cabeça, porque eu tenho que pensar no custo, não só isso, custo para o restaurante, custo do consumidor final, todos esses aspectos esses itens que você citou. Além do mais, tem um principal que ninguém lembra, a brigada. Os meus vendedores são os garçons que estão ali. Às vezes tem um sommelier, ok, mas muitas vezes não tem. Então você tem que fazer um treinamento para essa brigada que eu faço, e aí você tem que fazer uma linguagem fácil deles entenderem. Ele não é sommelier. Porque ele não é sommelier, ele tem que ter argumentos de venda. Aí eu faço muito esse treinamento, degustação com eles, que é o caminho melhor para eles entenderem. Toda degustação que eu faço com uma brigada, aí eles sempre vendem bem a degustação. Depois aumenta as vendas, que é uma beleza. Então, assim, tem esse lado que eu até acabei esquecendo de comentar, que também pesa, tem um peso maior. Mas, além disso, eu acho que eu quero profissionalizar nessa parte, eu desejo profissionalizar nessa parte de enologia. Então, de ver a fundo. Eu falo assim,
Hoje, para eu poder falar com um pouco mais de propriedade, além dos estudos, eu preciso estar com a mão suja de terra, ir lá, cavucar a terra, entender por que a uva cresce assim, assada naquele terroir, que aí eu vou ter um conhecimento. Eu tenho essa ambição de ter esse conhecimento. Então, parece uma necessidade de mão na massa. parece, exatamente. Mas é exatamente isso. Faz toda a diferença. Traz a experiência também de um outro lugar para você falar com o cliente de um outro ângulo e com propriedade. Exato, passa uma segurança maior. A segurança é totalmente diferente. Com certeza. Eu amei, gente, o nosso bate-papo. Aprendi um monte com você, conheci uma série de coisas com você. Conta um pouquinho, se a gente quiser ter você no nosso evento, numa confraria, né? Onde a gente pode conhecer mais sobre a Mara, saber mais sobre a Mara. Ah, legal. Hoje, atualmente, eu trabalho na Vino 22, que é uma loja de vinhos dentro da PB Arts Gallery. E eu encontrei aqui uma proposta incrível, que é a experiência. Hoje a gente tem uma infinidade de rótulos de vários países, mas além da venda do vinho, como eu falei, eu gosto da experiência. Então eu faço as confrarias, tem o Instagram da Vino também, que pode me seguir. A gente faz jantares harmonizados para tentar passar um pouquinho, às vezes, de um vinho específico, um produtor específico, uma uva. E vocês podem vir, pode me chamar, uma ajuda que seja. Estou aqui no supermercado, preciso de uma ajuda, Socorro. Mara. Pode me chamar, tem vários clientes que me chamam para pedir uma opinião pessoal e eu faço com o maior carinho. Obrigada, Mara. Imagina, obrigada. Por compartilhar de uma forma tão especial o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua vida, a sua profissão. E acho que falar disso é esclarecer muita gente que não tem a menor ideia do quanto essa profissão ela é envolvente, sim, mas também trabalhosa, né? Exato. Então, quando a gente vê aí no nosso dia a dia, num restaurante, num evento, um sommelier, hoje a gente vai começar a olhar para ele ou para ela de um jeito diferente, né? Exato. Quanta bagagem há por trás, às vezes, de uma indicação e de uma orientação. É exatamente isso. Muitas vezes eu até brinco, assim, a gente recebe a mercadoria, eu tenho que lavar a mão correndo, porque a mercadoria vem suja, né? Isso aqui, para atender o cliente. Eu falei assim, pronto, agora eu vesti a outra. Tô pronta, vou pôr a outra farda. É isso mesmo. Essa é a expressão que a gente usa. Obrigada, Mara. Obrigada a você. Saúde pra nós. Saúde. E hoje, finalizando esse Cá Entre Nós diferente, já te esperando para o próximo, sempre mulheres inspiradoras, que sabem que o seu lugar é onde elas quiserem estar, que fazem a diferença no contexto em que atuam. Um beijo no seu coração, te espero no próximo Cá Entre Nós. Saúde! Saúde.